Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje a gente vai transformar dízima periódica em fração. Então a dízima periódica é esse número que a gente tem aqui. Ele é um número decimal com casas decimais infinitas que apresentam um padrão de repetição. Nesse caso aqui a gente tem um padrão simples que é o número 7 que está se repetindo. A dízima periódica ela é um número racional, ou seja, ela pode ser transformada em uma fração que a gente chama de fração geratriz. Às vezes a gente está ali numa situação que precisa dividir o número 1, por exemplo, por 3, ou o número 1 por 6. E quando você faz esse cálculo lá na calculadora, você encontra sempre um número decimal infinito, que seria uma dízima periódica. Então, se eu encontro um resultado dessa forma a partir de uma divisão, é porque eu posso representar na forma de fração. Então, se a gente faz a divisão 1 por 3, ou seja, a fração 1/3, a gente também pode representar essa fração como 3 nonos. Basta multiplicar por 3 em cima e embaixo. E aí a gente tem como característica que a divisão de um número por 9, se ele não for múltiplo, né, vai resultar sempre em uma dízima periódica. Então, você pode até testar aí 1 divididos por 9, 2 divididos por 9, 3 divididos por 9, que você vai ver que vai dar uma dízima periódica. Então, quando a gente tem a dízima 0,77, né, e assim por diante, que eu posso representar só com um risquinho em cima do número que se repete, eu vou relacionar essa dízima periódica à fração 7 nonos. Então, se você fizer lá na calculadora 7 divididos por 9, você vai ver que vai dar essa mesma dízima periódica. Então, a fração geratriz de uma dízima, ela sempre vai ter esse padrão. O denominador dela vai ser 9, ou 99, ou 999, depende do período que eu tenho aqui depois da vírgula. Se eu tenho um período, é sobre 9. Se eu tiver 2, é sobre 99 e assim por diante. Então, a fração correspondente à dízima periódica desse exercício é 7 nonos. Agora aqui nesse segundo exemplo, eu tenho 1,1212, né? É uma dízima um pouco mais complexa. Então, primeira coisa que a gente vai observar. No exemplo anterior, a gente tinha, antes da vírgula, um zero. Agora a gente tem um número. Vai mudar alguma coisa na hora de encontrar a fração. E a gente também tinha um padrão simples de repetição, que era um número com um algarismo apenas. Agora a gente tem um período que não tem só um algarismo, ele é formado por 2 algarismos. Então, o nosso período aqui é o 12. Então, se a gente pensar em número decimal mesmo, né, começar da forma mais simples. Para a gente transformar ou obter esse número, a gente teria que fazer a soma 1 mais a dízima 0,1212 e assim por diante. E aí, quando eu faço essa separação, eu percebo que eu sei transformar essa segunda parte, a minha dízima, em fração. Porque a gente viu agora no exemplo anterior como que faz. Então, o 0,1212, que é a minha dízima, eu posso escrever 12 sobre, só que agora 99. Se eu tenho 2 dígitos aqui na minha repetição, no meu padrão de repetição, eu vou ter que ter 2 noves no denominador. E vou sempre seguir essa lógica. Então, agora, para a gente saber qual é a fração final, a gente vai resolver essa soma de frações. O número 1, ele é um número inteiro. E se eu escrever ele como sendo 99 sobre 99, ele vai continuar sendo um número inteiro e continuar valendo 1. 99 divididos por 99 é 1. E aí, fazendo isso, eu consigo somar essas duas frações que eu não conseguiria fazer antes, já que os denominadores são diferentes, né? Aqui embaixo eu poderia colocar 1, denominadores diferentes eu não posso somar. Agora que os denominadores são iguais, a gente soma a parte de cima, então 99 mais 12, 111, sobre 99. Então, a fração correspondente a essa dízima aqui do enunciado é 111 sobre 99. Se você fizer na calculadora, você vai ver que o resultado é exatamente esse. E aqui nesse último exemplo, a gente tem uma diferença muito simples, mas que faz toda a diferença na hora de resolver.
Nos exemplos anteriores, eu só tinha depois da vírgula a repetição. Nesse caso é o 4. O 3, ele não está se repetindo, não é 0,3434. Não, o 3 ele está aqui de intruso. Ele não faz parte do período da minha dízima, que é o 4. Então, na hora de encontrar a fração, eu vou ter que fazer um detalhe ali diferente. Para facilitar aqui para vocês, eu vou colocar x igual a minha dízima. O x, no caso, vai ser a fração que eu quero encontrar. Então, qual é a fração correspondente a essa dízima periódica? O que a gente sabe fazer dos exemplos anteriores? A gente sabe transformar em fração quando só tem depois da vírgula o período ali de repetição. Como a gente tem um 3 aqui, que não faz parte, que é um intruso, a gente precisa tirar ele daqui. E para a gente tirar ele daqui, como é um número decimal, ele teria que estar antes da vírgula, né? É só você multiplicar por 10 que isso vai acontecer. Mas como a gente escreveu uma equação, na equação, se eu multiplico por 10 de um lado, eu vou ter que multiplicar do outro também. Então, vou ter que multiplicar por 10 dos dois lados. Vai ficar 10x igual, multiplicando aqui por 10, a gente só anda com a vírgula, né? Uma casa para a direita. Então, 3,444 e assim por diante. Agora sim, a minha dízima está de um jeito que eu sei transformar ela em fração. Então, eu vou continuar fazendo assim como no exemplo anterior. Então, vou separar o 3, que é a parte inteira da parte decimal. Tudo isso é igual a 10x. Eu sei que 0,444 é 4 sobre 9, e tudo isso ainda é igual a 10x. Vou resolver essa soma de frações, né? Então, eu posso multiplicar essa fração aqui por 9 para ter os denominadores iguais. Vai ficar 27 sobre 9 mais 4 sobre 9. E aí, 10x igual 27 mais 4, 31 sobre 9. O que eu vou fazer com esse 10 agora aqui? Ele está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Só que ele não vai passar dividindo aqui embaixo, né? Ele vai passar já multiplicando esse 9 que está aqui. Então, ele vai passar multiplicando esse 9, portanto, x vai ser 31 sobre 90. Então, sempre que na minha dízima aparecer um número que não faz parte do período de repetição, o meu denominador vai ser um múltiplo de 9 e de 10. Então, 90, 900, 990. Ele vai ter sempre um zero ou mais no final. Então, nesse caso, a fração correspondente a essa dízima, 31 sobre 90. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até mais!